Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele iria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e de São José, sejamos todos protegidos e abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor. É tão importante vermos que São Pedro nos dizia na primeira leitura, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar após as aparições ressuscitadas. É uma missão da igreja, não é algo inventado, criado, como muitos querem dizer. Não, o próprio Senhor Jesus ordenou-nos a fazer isso. Todo batizado tem o dever de participar da liturgia, não só no dia de Páscoa. As pessoas que vêm só no dia da Páscoa são pessoas que vêm só para a festa. E com Jesus e seus discípulos não estavam só os que vêm para a festa, estão também aqueles que vieram desde Galiléia, que entraram com ele, que passaram risco de vida enquanto Jesus estava ali sendo ameaçado, e também experimentaram junto com Jesus o perigo na sexta-feira da paixão. Então nós somos convidados a seguir Jesus e amá-lo em tudo que ele faz e nos ensina. Muitos são os que falam que aceitam Jesus. Se aceitassem Jesus de fato, aceitariam o que ele falou aos apóstolos, que a gente, essa comissão nos mandou pregar, que a igreja faz todos os anos, em toda a liturgia, não só na da Páscoa, não só em Natal, não só nesses dias, mas em todos os dias, é pregar e anunciar o que Jesus mandou, esse Senhor ressuscitado, que nos manda anunciar. Então por isso é tão importante a gente reconhecer que esta mensagem nós a recebemos dos apóstolos. Então, amarmos Jesus, não só de festa, não só de festival, mas todos os dias, é o dever de todos nós. Nós vimos também que os apóstolos, especialmente Maria Madalena, a Virgem Maria, elas nunca abandonam o túmulo. Está lá no Evangelho de Mateus. Desde o momento em que Jesus é sepultado, elas permanecem no túmulo. Então a gente precisa na nossa vida, e para experimentar a ressurreição, não de pessoas que vão ficar conosco só quando está tudo bem, quando está na festa, não só nas comemorações, não, mas a gente precisa principalmente de quem vai estar do nosso lado nos momentos
quando a gente passa os momentos difíceis com dignidade, né? Igual a Virgem Maria, igual a Maria Madalena, eles permanecem ali no túmulo, arriscando a própria vida. Até os próprios discípulos retornaram a casa, mas essas mulheres, que depois vão ter este glorioso anúncio da ressurreição do Senhor, né? Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, ainda estava escuro. Tem pessoas que vivem no seu conforto, no seu luxo e não estão dispostas a abrir mão em nada. Se você não vai abrir mão dos seus confortos, não tenha filhos. Se você não vai abrir mão, não vá para estudar, não seja nada. Porque na vida, para fazer grandes coisas, você tem que abrir mão de muitos luxos e confortos. E muitos já estão nesse mundo sepultados, né? Já estão nos túmulos, ali nas suas camas confortáveis, não sei de quantos king sizes, e não sei quantos, né? Já estão mortas, com televisões, né? Entretenimentos e tantas coisas, que a pessoa já está no túmulo. Jesus é o maior humanista que nós temos. Ele ama o ser humano. Nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas não querem se encontrar umas com as outras, nesse mundo em que a gente vive, onde as pessoas querem ficar em casa, não quero me encontrar com ninguém, não quero ver ninguém, mas Jesus nos convida a que possamos sair e encontrar as pessoas. Jesus encontrava as pessoas difíceis, pessoas complicadas, as pessoas são as mesmas. Jesus encontrava, ajudava, socorria essas pessoas. Isso ele fala para nós, como falou a Lázaro: Lázaro, vem para fora, né? As pessoas que querem ficar lá no túmulo dela, né? Não, me deixa quietinho aqui no meu túmulo, está bem escurinho, está muito bom aqui dentro. As pessoas que querem ficar lá curtindo, né? Ódios, vinganças, né? Ex-maridos, ex-esposas, almas pequenas, pessoas mortas que querem ficar lembrando coisas que passaram. Que mentiram para mim, que fizeram isso, que novidade tem nisso? Não tem nenhuma novidade. Você fala: meu marido me traiu, não sei o que aconteceu, não pagou meu dinheiro. Que novidade? Essas coisas são velhas. Mas hoje a gente comemora a única coisa nova que existe no mundo, que é a ressurreição. Imaginem o pavor dos assassinos, né? A gente imagina que filme de terror é uma pessoa que sai e mata várias outras pessoas. Realmente é horrível. Mas vocês imaginam o pavor dos assassinos, dos que fazem maldades, o dia que virem aqueles que eles assassinaram vivos na sua frente. A polícia muitas vezes faz isso com os assassinos. A pessoa acha que matou a outra, a polícia arma uma cena. Muitas vezes a pessoa não morreu, mas às vezes mesmo quando a pessoa morreu, a polícia faz uma cena dizendo para a pessoa que não, a pessoa está viva, né? O maior terror no mundo na cara de um assassino não é o dia que ele mata uma pessoa, é o dia que ele recebe a notícia que aquela pessoa que ele achava que está morta, que ela está viva. Então, por isso, o mais aterrorizante que existe é essa notícia da vida de Jesus. E nós somos convidados a passar com Jesus a vida, né? Sair da mesquinharia, sair da preguiça, sair do conforto, sair do luxo, ir ajudar as pessoas, participar da igreja, conhecer melhor a fé, que você possa transmitir aos seus filhos uma fé verdadeira, baseada, que quando seu filho te perguntar os artigos da fé, você saiba o que responder a eles. Essa é a mensagem que São Pedro dizia aos irmãos. Ele apareceu para nós, foi pregado na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, manifestou-se ressuscitado a todo o povo, comemos e bebemos com Jesus ressuscitado, mas ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar. Por isso Jesus diz aos apóstolos: os verei de novo na Galileia. Jesus ressuscitado
manda os discípulos ir de volta a Galiléia, recomeçarem. A Galiléia é o lugar do ministério de Jesus, onde ele começou. Então, ao aparecer ressuscitado, ele diz aos discípulos que possam ir todos novamente a Galiléia para recomeçar a missão, para recomeçar a pregação, para recomeçar as curas, para recomeçar os batismos, para tirar as pessoas que seu político tenta te fazer achar que não, está tudo perdido, ninguém mais quer trabalhar, ninguém mais quer isso, que a humanidade está toda perdida. Isso aí é conversa de a política nem na realidade eles vivem. Bilionários, eles nem sabem o que é a luta de uma pessoa todos os dias para manter sua família. Por isso, eles não têm ideia do quanto as pessoas trabalham. Algumas pessoas que querem identificar a nós imigrantes como se fôssemos criminosos. Vergonha para eles, vergonha para quem fala isso, porque o criminoso ele não tem endereço fixo. E se você pergunta na comunidade, os que participam realmente da comunidade, não os que vêm só para batizar criança, não os que vêm só para festa, não os que vêm só no dia que morre alguém. Não, essa gente não interessa. Estamos falando de pessoas que levam a sério a fé. As pessoas que levam a sério a fé, elas têm endereço fixo, elas têm um trabalho fixo. Você precisa encontrá-las, você sabe exatamente onde você vai encontrá-las. E bandido, vagabundo, ladrão, criminoso, essa gente não tem endereço fixo, essa gente esconde. Mas não é o caso dos verdadeiros imigrantes. Os verdadeiros imigrantes, eles sim são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, são pessoas que cuidam das suas famílias. Então, quem quer identificar o movimento migratório com criminalidade, vergonha para elas. Se hoje eles conseguem enganar muitas pessoas nas redes sociais e fazer parecer para muitos que a imigração, o movimento migratório é um movimento criminoso, hoje eles conseguem enganar muitas coisas. Mas quando você age com a mentira, como vimos Jesus confrontando Pilatos, ele disse, Pilatos, mas o que é a verdade? Nem interessado e se vira nem disposto a ouvir a resposta de Jesus, que também não ia perder tempo dizendo a quem não quer ouvir. Então, quando a pessoa mente, em um determinado momento ela será envergonhada. Esses políticos mentem a respeito dos movimentos migratórios, todos eles já são e serão muito mais. O destino dessa gente é a cadeia, se não nesse mundo, na vida futura. Então, por isso nós víamos Jesus e com essas mulheres gloriosíssimas que falam que elas ficam no sepulcro, elas dão testemunho, elas vão ainda preocupadas por terminar os ritos funerários de Jesus, elas levam os ungüentos e tudo para o túmulo, mas elas têm a notícia por causa do seu amor, elas têm a notícia do Cristo ressuscitado. Precisamos seguir o mesmo caminho dos discípulos, o mesmo caminho das mulheres, para encontrar com esse Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado, você não encontra com ele. Não vou dar a volta por longe, não quero passar, não vou dar a volta lá por fora da cidade e entrar no túmulo por trás. Não tem essa entrada por trás. Para a notícia do ressuscitado, só se entra pela frente, como essas mulheres enfrentando a tudo e a todos e recebem a notícia do Senhor ressuscitado. E essa porta da frente que Jesus nos convida a entrar, ela é a porta de acompanharmos todos os dias a Jesus. São várias as festas que ainda pertencem ao tempo pascal. O tempo pascal não começa, não termina aqui. Tem um grandíssimo dia do Divino Espírito Santo, o dia de Pentecostes, que agora vamos começar a nos preparar. Então, aprofundarmos nesses mistérios, vemos que São João, muito inteligente, ao ver, ele não entra no túmulo, porque ele vê ali todos os linhos, as faixas todas enroladas e colocadas, dispostas de uma maneira organizada dentro do túmulo. Então
ladrões. Porque você sabe, né? Quem aqui já teve a casa invadida por ladrão, você sabe muito bem como um ladrão deixa um lugar depois que ele sai. Então, nós víamos que São João imediatamente reconhece na posição dos tecidos mortuários que Jesus havia ressuscitado. Ele viu e acreditou. De fato, eles não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar os mortos. Então a gente, como fiel, como filho de Deus, participamos do amor da igreja. São as pessoas generosas que receberam o anúncio da ressurreição. Todos estavam na morte, lembrando lá o povo do Egito, quando o povo de Deus estava no Egito, que foram forçados a migrar para lá. Também o povo de Deus migrante foi forçado a ir por lá por questões climáticas, uma seca muito forte que obrigou o povo de Deus a ir para o Egito, e estavam lá, Faraó obrigando que eles matassem suas crianças, obrigando que eles trabalhassem até a morte, fazendo tijolos, e eles achavam que já era o fim, até que eles gritaram a Deus, e Deus mandou o Salvador, Moisés, que os libertou daquela tribulação. Então, isso representa também nós, nas nossas experiências psicológicas, quando vemos o ódio dos políticos contra os migrantes, pensamos, não, é o fim, não há mais o que fazer, vamos desistir. Mas não é isso que se aprende na fé. Da fé se aprende, como vimos com Jesus na sexta-feira, até se vamos à morte, pois que vamos com dignidade. Jesus, Nossa Senhora, eles caminham até a morte com dignidade. Então, mesmo nos momentos de dificuldades, quando recebemos anúncios difíceis, de doença, de morte, alguma coisa, permanecemos com dignidade, de cabeça erguida diante dessas situações. Também o povo de Deus, quando recebe os anúncios dos profetas, estão no outro momento, estão para serem exilados para a Babilônia, estão para ser completamente devastados, destruídos, expulsos para todos os lugares, mortos, e desta vez por questões políticas, seus reis, a monarquia de Israel completamente corrompida, introduzindo tudo que é tipo de superstição e cultos supersticiosos no meio da fé, e acabam sendo expulsos para a Babilônia, até que da mesma maneira pensam, agora estamos perdidos, agora não há mais. E Deus manda os profetas, que anunciam já a vinda do Messias, esse Salvador, como vimos, ele era chagado, machucado, esse servo sofredor, que expiaria o pecado de todos, que nós reconhecemos como o Senhor Jesus. Então, essa experiência que nós vemos na Bíblia é a experiência de todos nós. Você pode ainda ser um adolescente, tem pessoas com 50 anos já velhas, mas com cabeça de adolescente. Às vezes eles acham que a vida é um parque de diversões. Não, minha mãe, nunca precisei pagar aluguel, minha mãe sempre pagou para mim, nunca precisei trabalhar, nunca isso, nunca aquilo. Mas sim, um dia todos nós vamos passar por gravíssimas dificuldades, o anúncio de uma doença, a iminência da morte, tantas coisas, a perda de uma pessoa querida, e temos que estar preparados. Não adianta você pensar, não, comigo não vai acontecer, vai acontecer com todos, e temos que estar preparados para passar por esses momentos com a mesma dignidade de Jesus e dos apóstolos. Para isso eles devem batizar as crianças, para transmitir a fé para elas. Se você não vai transmitir a fé para a sua criança, se você está recebendo sua criança aqui para ser batizada hoje e não vai voltar mais à igreja, vai embora. Não há nada a fazer aqui. É como dizem os protestantes, talvez sua criança, quando crescer, ela descubra através de alguém que existe um Salvador e passe a fé. Mas se você, pai, se você, mãe, vai ser um mau testemunho para sua criança, não a traga para ser batizada, porque sua criança vai passar a odiar a fé.
E se ela odiar a fé e a Jesus, não há salvação. Mas os pais só devem trazer as crianças para serem batizadas se estão dispostos a transmitir a fé para elas, como vão prometer